Judas. Nós vamos ler novamente dos versículos 8 ao 11. Mas hoje nós nos deteremos apenas no versículo 11, que é o versículo que nós deixamos de ver na semana passada. Então nós leremos do 8 ao 11, mas o nosso objetivo hoje é meditarmos apenas no versículo 11. Amém? Judas, versículo 8, diz assim: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo aquilo que não compreendem por experiência, mesmo aquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que nessa noite, ó Deus, como o Senhor sempre tem feito, a cada culto, a cada aula, a cada ensino, a cada pregação, que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra e que ela penetre no mais profundo do nosso ser. Que entendamos todo o Teu propósito, que entendamos, o Senhor, tudo aquilo que o Senhor gostaria de que nós soubéssemos, tudo aquilo que o Senhor quis nos revelar quando inspirou os Teus servos a escreverem as Escrituras. Que verdadeiramente o nosso coração possa ouvir a Tua palavra, e não apenas ouvi-la, mas entendê-la. E que o nosso coração se regozije de alegria por ouvirmos e compreendermos a Tua palavra. E saiamos desse lugar com a convicção e o desejo de fazer a Tua vontade e viver conforme a vontade do Senhor. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém e glória a Deus. Nós temos falado a cada quarta-feira, a cada dia aqui, que Judas está tratando ou refutando os falsos mestres. E se você olhar aí para o versículo 4, apenas a gente fazendo aqui uma breve recapitulação, vocês vão ver que ele está dizendo que certos homens se infiltraram na igreja sem que eles percebessem. Esses homens que se infiltraram, eles eram ímpios, eles mudaram a graça de Deus em libertinagem e negaram o único e soberano Senhor, Jesus, o Cristo. E aí ele diz que o destino desses homens ímpios, o destino deles, de homens dessa maneira, Deus já tinha traçado desde outrora. E aí, para confirmar o que ele estava dizendo, ele dá 3 exemplos. O exemplo do povo de Israel, quando eles saem da terra do Egito. O exemplo dos anjos, que não guardaram o seu estado original. E o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, no versículo 7. No versículo 8, que a gente viu na semana passada, ele diz que esses homens são tal qual os sonhadores, que eles fazem o que eles fazem, dizendo que recebem visões ou sonhos, e que esses homens que agem por causa dessas revelações ou sonhos, que eles dizem supostamente ter, eles contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. E aí ele cria esse argumento de que esses homens são insubmissos, que rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Ele, dentro desse argumento, ele cita uma situação onde o arcanjo Miguel, quando estava lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele não diz contra Satanás nenhum tipo de injúria,
mas ele fala: o Senhor te repreenda. E aí ele diz que esses homens que se autodenominavam inteligentes, conhecedores, na verdade eles agiam tal quais animais. Versículo 10, dê uma olhada aí. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Então, apesar deles reivindicarem ser sábios, terem sabedoria, na verdade eles usavam dos seus impulsos e desejos e viviam tal qual os animais irracionais, apesar de se intitularem inteligentes. Amém? Amém. Aí ele chega no versículo 11, que é o versículo que nós iremos meditar hoje à noite. E ele começa dizendo: ai deles. Então, esse ai é uma palavra que se repete muito, ou melhor, que Jesus repetiu muito nos seus evangelhos. E ela representa, quando ele diz ai, né, ou ai daqueles, ou ai deles, representa que essas pessoas, elas estão numa eminência de um juízo. Ai deles porque fazem isso, ai deles porque fazem aquilo, e que eles receberão o juízo porque fazem determinadas coisas. Então esse ai aqui, ai deles, é para mostrar que eles receberão o juízo devido da parte de Deus. Amém? Aí ele começa falando o seguinte: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. Vamos pensar aqui um pouco sobre isso. O que Caim fez? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 4. Vamos lá, não desmarque aí que a gente vai voltar para aí com certeza. Mas vamos ler lá Gênesis capítulo 4, para a gente ver o que Caim fez. Gênesis 4. Alguém lê do 1 ao 4, por favor. Sim. Adão teve relações com ela, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passava algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes boas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu no seu rosto e transtornou. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando eu estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pronto, só até aí. Então, Judas está dizendo que aqueles homens, vamos prestar bem atenção aqui no que Judas está argumentando. Ele disse: olha, esses homens, eles se enveredaram pelo caminho de Caim. Então o que Caim fez? O que Caim fez? Enganou o irmão. O que mais? O que mais? O que Caim fez?
Matou o irmão, enganou o irmão, matou o irmão, o que mais? Levou pro cheiro do queijo, é. Quando nós lemos lá em Judas, dizendo, olha, eles se enveredaram pelo caminho de Caim. O que nós somos automaticamente levados a pensar? O que aqueles homens estavam fazendo? Qual foi o pecado de Caim? Qual foi o pecado de Caim? Também foi. Também. Enganou a Deus é impossível, né? Ele tentou. E é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí aonde eu quero chegar. Quando em Judas diz, olha, eles se enveredaram pelo caminho de Caim, nós somos levados a pensar o seguinte, olha, então aqueles homens, eles estavam matando os irmãos. Porque, naturalmente, nós somos levados a pensar que o erro de Caim foi ter matado o irmão. Mas, segundo o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 4, antes de Caim matar o seu irmão, Deus já havia se desagradado dele. Vocês estão em Gênesis ainda? Então, volte lá, vamos ver. Vamos ler somente o versículo 4. Melhor, o versículo 4 e o 5. Abel trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Mas não se agradou de quem? De Caim e de sua oferta. Isso aqui foi antes dele matar o irmão. Então, antes dele matar o seu irmão, Deus já não havia se agradado de Caim. E o que fez Deus? E notem, eu quero que vocês notem, que o texto está dizendo que Deus não se agradou, primeiramente, de Caim e depois da oferta. Então Deus não se desagradou de Caim por causa da oferta, não. Ele se desagradou da oferta por causa de Caim. Deu para entender isso? A grande pergunta é, o que levou Deus a se desagradar de Caim? Mas ele nem tinha ainda feito nada. Ele, olha, o irmão trouxe o carneiro e ele levou, e preste atenção, Abel era o quê? O que Abel era? Pastor de ovelhas. E Caim? Agricultor. Abel levou o quê? A cria, né? Levou uma ovelha. E Caim? Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, né? O que está dizendo aí no versículo 3. Nós lemos, preste atenção, nós lemos esse texto e às vezes fazemos uma leitura um tanto quanto errada, por assim dizer. Errado não é bem a palavra certa, mas
uma leitura não totalmente correta desse texto. Porque quando a gente lê esse versículo, esses textos aqui de Caim e Abel, nós somos muito rápidos para dizer que o que estava acontecendo aqui, o que eles estavam fazendo, o que era? O que Caim e Abel estavam fazendo? O que eles estavam fazendo, irmãos? Exatamente. Mas nós somos muito rápidos e falamos, olha, eles estão trazendo ofertas, não é? E usamos como exortação de oferta, enfim. Mas o fato aqui é que o que está registrado aqui, na verdade, vai muito além do que uma mera oferta que eles estão trazendo. Eles estão cultuando a Deus. Aqui é o registro do primeiro culto. O primeiro culto a Deus. E aí eu quero que vocês, por favor, voltem para Judas. Não é por causa que ele foi lembrado de Deus depois de muito tempo. Não necessariamente. Mas faria sentido, mas eu acho que não é isso. Mas eu quero que vocês prestem atenção no versículo 11 de Judas, que diz o seguinte: ai deles, pois eles seguiram pelo quê? Caminho. E eu quero que vocês agora, consigam acompanhar o meu raciocínio. Então, por favor, vá para Atos capítulo 9. Todos lá? Amém? Vamos ler o versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontre alguns da onde? Alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O que significa caminho aí nesse versículo do capítulo 9 de Atos? O que significa caminho aí? Sim, mas vamos além. Porque muita gente caminhou com Jesus. Mas o que significa caminho especificamente aí? Vamos usar uma palavra que nós usamos hoje, certo? Seria a religião deles. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então quando ele diz, olha, para ver se eles encontravam alguns do caminho, seria alguns daquela religião. E que mais na frente, essa religião seria chamada de cristianismo, né? Eles foram chamados em Atos 11, pela primeira vez foram chamados em Antioquia de cristãos. Então eu quero que vocês notem, porque ele está dizendo aqui no versículo 11 de Judas, que eles seguiram pelo caminho. Em outras palavras, o que Judas está dizendo? O que é caminho lá em Atos 9? Religião. Aqui eles fizeram o quê? Eles estavam seguindo a religião de Caim. E sabe, a religião, você sabe o que é religião? O que significa a palavra religião? Essa palavra religião, ela é derivada de uma palavra em latim que é religare. E é aquilo que religa. Religa.
Então a religião é tudo aquilo que religa o homem a Deus. Amém? No Antigo Testamento, como era que os homens se ligavam a Deus? Através dos sacrifícios. Não era assim que era feito o perdão dos pecados? Então o culto a Deus era através de... Vocês estão com medo, irmãos? De sacrifícios. Amém? Então, se eu quisesse prestar culto a Deus, o que é que eu faria? Eu faria um sacrifício. O que foi que Caim fez? Não. Ele não sacrificou nada. Ele trouxe frutas. Então, o culto de Caim não foi um culto agradável. Porque no coração de Caim, talvez estivesse que, bom, eu sou agricultor, então Deus vai entender que eu sou agricultor e vai aceitar a minha oferta, o meu culto, porque eu sou assim. Só que é provável que Deus já havia determinado que tipo de culto Deus queria. Porque Abel, ele não faz isso porque deu na cabeça dele trazer um cordeiro. Já havia ali, no início, uma determinação de Deus do que seria o culto agradável a ele, o culto verdadeiro para Deus. Mas talvez no coração de Caim, ele quisesse fazer a coisa não como Deus queria, mas como ele achou que deveria ser. E aí ele diz, eu sou assim, Deus tem que aceitar o meu culto do jeito que eu sou. Ele era o quê? Agricultor. Então ele levou o quê? Frutas. Mas Deus não queria frutas. Porque fruta não tem sangue. E todo culto a Deus precisa ter sangue. Amém? Amém? Amém. E o que isso tem a ver com aqueles camaradas? O que tem a ver com esses camaradas de Judas aqui? Que ele estava dizendo, olha, eles se enveredaram pelo caminho, ou seja, pela religião de Caim. O que tem a ver com eles? Se não tem mais, se aqui no Novo Testamento ninguém faz mais sacrifícios. Se no Novo Testamento ninguém oferece mais animais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós ainda sacrificamos? É claro que sim. Abram em Romanos, por favor. Romanos 12. Versículo 1. Assim que você achar, diga amém. Diz assim, ó. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto verdadeiro. Nós ainda sacrificamos o quê? O quê? A nós mesmos. Mas esse sacrifício, preste atenção, esse sacrifício só é agradável a Deus se ele for vivo e santo. Amém? E o que é ser vivo e santo? É aqueles que já foram vivificados e santificados em Cristo.
Só que aqueles homens, eles se enveredaram pela religião de Caim. Eles não estavam se achegando a Deus como sacrifício de maneira santa e viva. Por quê? Porque eles viviam uma vida de imoralidade. Não é isso que ele diz? Olha lá para o versículo 4. Versículo 4. Eles são homens ímpios, não é isso? E olhe para o versículo 8. Eles contaminam o corpo. Então preste atenção o que Judas está querendo dizer. Que Deus, Ele não recebe qualquer tipo de culto, a não ser o culto onde aqueles que o cultuam se apresentam como um sacrifício vivo e santo. Vocês estão entendendo isso? E o nosso culto, ele não pode ser da maneira como nós queremos. Ah, mas o Senhor sabe que esses dias foi tão difícil. Ah, o Senhor sabe que esses dias eu fiz isso, mas Ele sabe por que eu fiz. Mas aí no domingo ou na quarta-feira, mas no domingo eu vou lá e vou pedir perdão, e vou cantar, e aí vai ficar tudo bem. Será que Deus recebe esse tipo de adoração? A nossa adoração, o nosso sacrifício precisa ser apresentado a Deus vivo e santo. E era exatamente isso que aqueles homens não estavam fazendo. Por quê? Porque eles se enveredaram pela religião de Caim. E não estavam oferecendo a Deus sacrifícios. Muito menos sacrifícios que fossem agradáveis. Por isso que lá em Gênesis 4, a gente leu que Deus não se agradou de Caim. Porque no coração de Caim já havia tido corrupção. Antes dele chegar para adorar a Deus de maneira errada, ele já tinha erro no coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele já tinha erro no coração antes de chegar a Deus para adorar. Por isso Deus não se agrada de Caim e não se agrada muito menos da adoração que ele trouxe. Além dele estar adorando de maneira errada, porque não era com frutas, a intenção do coração dele já era uma intenção corrompida. Amém? Só que hoje nós estamos vivendo num momento da igreja tão maluco, que tudo é tido como culto e tudo é aceitável como culto. E eu fico pensando se de fato a gente tem entendido qual é a vontade de Deus na hora de cultuarmos Ele. Porque Judas está dizendo que esses homens aqui não estavam adorando a Deus da maneira como Deus queria ser adorado. Eles se enveredaram pela religião, pelo caminho de Caim. E o que Caim fez foi adorar a Deus de maneira equivocada, tanto na execução da adoração, como na intenção do coração. E o pior, eles estavam levando outros a cometer a mesma adoração. Por isso que Judas está aqui
de maneira urgente, escrevendo para aqueles irmãos, para que eles não se enveredassem pelo caminho de Caim, assim como aqueles homens tinham se enveredado. Nós podemos adorar de qualquer jeito? Nós podemos adorar de qualquer forma? Como tem que estar o nosso coração na hora de adorar? Versículo 11. Eles seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão. Vá para Números 22, por favor. Todos nós conhecemos a história de Balaão e de quem? Da jumenta. A jumenta que falou hebraico. A grande questão é, vocês lembram da história? Vamos tentar pensar aqui na história, para a gente entender o que é que Judas está querendo dizer lá. Qual era a história? Balaque, ele vai atrás de Balaão, ou ele manda mensageiros para Balaão, para que Balaão fizesse o quê? Amaldiçoasse quem? O povo de Israel. Só que para convencer Balaão de fazer isso, o que ele fez? Ele mandou o que para ele? Mandou riquezas, mandou lá uma carroça cheia de riqueza. Mas antes deles chegarem, Deus já havia dito para Balaão que ele não fosse. Só que se você ler a história, você vai perceber que quando Balaão vê todo aquele tesouro, o que é que ele diz para os mensageiros? Diz o que ele? Fiquem aqui essa noite, porque eu vou consultar a Deus. Mas Deus já havia dito. Por que ele vai dizer? Ele diz que vai consultar a Deus. Por quê? Por quê? Por causa do tesouro que ele viu. E aí ele vai e tal, e Deus fala de novo para ele, olha, não vai. E aí ele fala para os mensageiros voltam, e o rei manda de novo os mensageiros. Só que dessa vez com muito mais. Aí o que Balaão faz? Fiquem aqui essa noite, que eu vou falar com Deus. E aí pela terceira vez, Deus diz para ele que não. Mas aí, Deus diz para eles o seguinte... Versículo 20 do capítulo 22. E isso aqui é uma coisa que sempre me intrigou. Todo mundo aí, versículo 20? Diz assim, ó. Então, de noite, Deus veio a Balaão e disse-lhe, já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles. Mas farás somente aquilo que eu te disser. Aí se você prestar bem atenção no decorrer da história, você vai ver que Deus vai dizer para ele, olha, para que tu foi? Mas quem mandou ele ir? Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 34 e 35. Balaão respondeu ao Senhor. Isso depois de tudo aquilo, né, que acontece com a jumenta, Deus abre os olhos dele, ele vê o anjo. Aí ele diz: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para
te opores a mim. Agora sei isso. Agora sei isso parece mal aos teus olhos. Voltarei. Mas o anjo do Senhor disse: vai com esses homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Me parece que quando Deus, lá no versículo 20, vai para lá, aparece para ele e diz para ele: vai, mas faz somente aquilo que eu te disser. Parece que Balaque não tinha entendido ainda. Balaão não tinha entendido ainda. Ele achava que se Deus estava mandando ele ir, era para ele fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Talvez ele achasse que Deus havia mudado de ideia. Então, quando Deus diz: olha, faz só o que eu te disser, parece que Balaão não entendeu isso, e a intenção dele era fazer outra coisa. Aí acontece todo o episódio com a jumenta. Aí Deus fala com ele de novo, aí diz: olha, mas fala somente as palavras que eu te disser. Aí agora ele entendeu, sim. No versículo 20, quando ele diz vai, fala somente o que eu te disser. No versículo 21 e 22, aliás, no versículo 21 ele se levanta e vai. No versículo 22, aí ele deu se aceita porque ele foi. Exatamente. Porque o texto não diz, mas Deus conhece o que do homem? O coração. Então Deus sabia qual era a intenção de Balaão quando ele foi. Deus sabia que ele estava indo por causa do ouro, dos presentes que ele havia visto. E achava que, porque Deus estava mandando ele ir, era para ele amaldiçoar o povo. E aí Deus faz ele enxergar tudo aquilo, até uma jumenta falar com ele. E aí diz: olha, tu vai, mas só diz o que eu te disser. E é isso que ele faz? É isso que ele faz? Sim ou não? Sim. Se nós continuarmos aqui, você vai ver o rei tentando mandar ele amaldiçoar, e ele dizendo: eu vou consultar o Senhor. E aí ele consulta, Deus fala com ele, e ele diz para o rei: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo. Só que até aqui, o que Balaão fez de errado? Foi, mas até aqui ele fez o que de errado? Ele, na primeira vez, ele não tinha percebido, mas ele caiu em si, e de fato, ele, se você continuar lendo, ele só vai dizer aquilo que Deus manda ele dizer. É tanto que o rei fica com raiva dele. Balaque fica com raiva dele e diz: olha, volta para tua terra, porque se tu ficar aqui, tu vai morrer, eu vou te matar. Então qual era o erro de Balaão? Que Judas está dizendo que eles foram pelo erro de Balaão. Também. Sabe o que é engraçado? É que essa história aqui, em Números, não conta. Ela não conta o que Balaão faz. Mas preste atenção aqui no capítulo 25. De Números. Versículo 1. Aliás, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: Israel ficou um tempo em Siquém, em Sitim, e o povo começou a o quê? Prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses. Esse foi o erro de Balaão. Vá para Apocalipse capítulo 2. Eita, que viagem, né? Viagem pela Escritura.
Capítulo 2, versículo 14. Você está aí? Diz assim, ó: entretanto, tenho alguma coisa contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a cometer coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. O que foi que Balaão fez? Induziu o povo a se prostituir com mulheres e outros ídolos. O que Judas está dizendo aí? Por causa de lucro, se lançaram ao erro de Balaão. O texto de Apocalipse diz que Balaão ensinou Balaque, que era o rei que queria contratar ele para amaldiçoar o povo. Ele fez isso? Ele amaldiçoou o povo? Mas ele ensinou Balaque a como fazer o povo se prostituir, a adorar outros deuses. Se você volte para Números, capítulo 31. Versículo 16. Não diz quando ele fez isso, mas diz que ele fez. Números 31, versículo 16. Essas mulheres foram as que por meio de quem? Do conselho de Balaão fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor. Então não diz como, não diz quando ele fez isso, mas está registrado que ele fez. E olha só, vá para o versículo 8 do capítulo 31. Com eles, mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zu, Reba, 5 reis de Midian. Também mataram ao fio da espada. Mataram quem? Balaão. Ele morreu porque ele fez o povo pecar. Volte para Judas. Quero que você entenda isso. Como é que começa o versículo 11? Ai deles. Porque eles se enveredaram pelo caminho de Caim. O que Deus fez com Caim? O que Deus fez com Caim? Amaldiçoou. Amaldiçoou Caim e expulsou ele. Mas também eles, por causa de lucro, lançaram-se ao erro de Balaão. O que Deus fez com Balaão? Matou. Por isso ele começa o versículo com ai. Porque todos aqueles que fizerem essas coisas receberão de Deus a punição. E Balaão fez com que os israelitas tivessem os seus caminhos desvirtuados. Por causa do engano, eles passaram a se prostituir e adorar outros deuses. Olha o que Judas está dizendo aqui, porque é algo sério. Ele está falando que
esses ensinamentos aqui, que levou para a religião de Caim a adorar a Deus com o coração já contaminado e adorar de maneira errada, também leva a adorar outros deuses, tal qual Balaão fez o povo fazer. Isso é sério. Porque em muitas igrejas hoje, o que se tem adorado não é Deus, o Criador. O Deus que se tem adorado não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Em muitos lugares tem sido feito cultos não a Deus, mas a um outro Deus. Porque por causa de lucro, se foram pelo erro de Balaão e se prostituíram com outros deuses. É muito comum hoje em dia nós ouvirmos quase que um culto à prosperidade. Que se você não for próspero é porque você está em pecado. Se você não for próspero, você não tem fé. É quase que um culto à prosperidade financeira, que se você não for próspero, ou você não tem fé, ou você está em pecado. Mas isso não é o que Deus, no Novo Testamento, nos ensina na hora de cultuarmos. Então é quase que um culto ao dinheiro. Ou você é rico, ou você não é crente. Não é esse o Deus que nós adoramos. Não é esse o Deus que nós somos chamados a adorar. E se começarmos a fazer esse tipo de coisa, nós, por causa de lucro, nós estaremos indo, nos lançando ao erro de Balaão e adoraremos outros deuses. Ou pelo menos adoraremos um Deus que achamos que é Deus, mas na verdade não é o Deus da Escritura. E quer sejamos inocentes ou não, estaremos no erro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E para concluir, e foram destruídos na rebelião de Coré. Em algumas traduções vai aparecer até Corá, né? Quem era Corá? Quem era Coré? Volte para Números. Capítulo 16. Oi? Da linhagem de Ruben. Coré. Na verdade, esse Ruben aí não é o mesmo da tribo, não. Ele era um filho chamado Ruben, mas era da tribo de Levi. Versículo 1, capítulo 16. Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi. Então eles eram da tribo de Levi. Eles eram levitas. E o que acontece é que eles se rebelam contra Moisés. Versículo 3. E ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhe: já é demais. Toda a comunidade é santa e todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da Assembleia do Senhor? Então eles se rebelaram contra Moisés. O que eles queriam, na verdade, era
ser sacerdotes, quando na verdade eles eram levitas, mas eles foram chamados para o serviço. E qual era o serviço que eles faziam? Naquela época eles tinham que montar e desmontar o tabernáculo. Então eles tinham que montar o tabernáculo, eles tinham que desmontar o tabernáculo. Aqui o Números é os 40 anos no povo do deserto. Então eles tinham que carregar toda aquela tralha do tabernáculo, coluna, artes, cordas, cortinas, aquela lona que envolvia o tabernáculo. O serviço deles era esse. Além de lavar a pia, onde era feito a lavagem do material lá, lavar o altar onde era feito o sacrifício, lavar as bacias, lavar tudo. O serviço deles era esse. Mas eles não queriam esse serviço. Eles queriam ser autoridade. Eles queriam ser sacerdotes. Olha o que Moisés diz para eles. No versículo 9 e 10. Por acaso é pouco que Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel? Ele está perguntando, né, se é pouco, porque eles eram levitas, eles já tinham sido uma tribo separada por Deus para o serviço. Continuando. Para vos aproximar dele e a fim de fazer do serviço do tabernáculo do Senhor, e estar diante da comunidade para ministrar a ela? Versículo 10. Ele te trouxe para perto, e contigo todos os teus irmãos, filho de Levi. Quereis também o sacerdócio? Então eles não estavam satisfeitos com o trabalho que eles faziam. Eles queriam mais, eles queriam ser autoridade, eles queriam ser sacerdotes. Porque trabalhar, todo sacerdote era levita, era da tribo de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então o que eles queriam era estar como Moisés estava, né, acima da comunidade, mandando em tudo, sendo o manda-chuva. Vamos ver o que é que acontece com eles. Versículo 33. Assim, eles e tudo que tinham desceram vivos à sepultura. Não, mais antes, deixa eu ver aqui. Versículo 28. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me ouviu para fazer todas essas obras, pois não as fiz por mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se acontecer se acontecer com eles o que é normal, o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. O que normalmente acontece com todos os homens? Então, eles envelhecem, constituem família, e só quando tiverem velho vão morrer. Aí ele continua: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os engolir com tudo o que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que quando ele fechou a boca, e quando ele acabou de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu com suas famílias, e todas as pessoas que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. Assim eles e tudo que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra cobriu e desapareceu no meio da comunidade. O que aconteceu com os rebeldes? Deus matou. Eu quero só que você entenda uma coisa. Primeiro, que isso aqui que Judas está dizendo não é
não pode dar margem para nós acharmos ou pensarmos naquela bobagem que a gente escuta de que não toque no ungido do Senhor. Isso não existe. Não é disso que Judas está falando. A questão aqui é que eles, tanto Corá, se rebelaram por motivos contrários à vontade do Senhor, como aqueles homens também estavam se rebelando contra a autoridade instituída pela igreja, instituída por Deus na igreja, por motivos de rebelião e por motivos de ganância. Afinal de contas, ele acabou de dizer aqui no versículo 8, que eles vão pelo erro de Balaão por causa de quê? De lucro. Então eles não se submetiam à liderança daquela igreja por motivos escusos, por motivos falsos, por motivos de que eles queriam estar numa posição onde ninguém podia falar mal deles, como se eles fossem inatingíveis, por serem autoridade, por serem líderes. E aí, Deus está aqui através de Judas dizendo qual é a sentença dessas pessoas. Dessas pessoas que não se submetem à liderança e são rebeldes contra os líderes da congregação. E ser rebelde contra os líderes da congregação não é você chegar e dizer para um líder que tem algo errado quando tem. Isso não é rebeldia. Rebeldia é quando você se rebela contra um líder da igreja porque você tem intenções más no seu coração. Você quer difamar, como eles difamavam os anjos, lembra? Por simples prazer que você tem de estar apontando erros. Não porque você quer melhorar, mas porque você tem prazer em difamar. Você tem prazer em falar mal. E no caso desses homens aqui, além de tudo isso, eles ainda queriam uma posição. Eles queriam tomar a posição da liderança daquela congregação, assim como Coré queria tomar a liderança de Moisés. Então Judas está fazendo um alerta, meus irmãos, para todos nós. Não apenas para os seus leitores originais, mas para todos nós. Se nós começarmos a adorar a Deus, como Caim adorou, Deus não receberá a nossa adoração. E nós seremos rejeitados, como Caim foi rejeitado. Se nós como ele diz aqui, nos lançarmos ao erro de Balaão e nos prostituirmos com outros deuses e começarmos a adorar um Deus que não é o Deus da Escritura, o que vai acontecer conosco? Ele vai nos matar. E se nos rebelarmos por motivos gananciosos, querendo assumir a autoridade, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a família de Coré. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Tanto quem enganou lá na história de Balaão, quem foi que enganou o povo? Quem foi que enganou o povo? Quem enganou o povo? Balaão, não é o que a história contou? Quem morreu? Quem Deus mandou matar? Só Balaão? Ele mandou matar Balaão e todos aqueles que seguiram ele, os enganados. Na história de Coré, Coré se rebela. Quem morreu com Coré? Foi só Coré?
foi todos os que seguiram Coré. O que nós aprendemos com isso? Que se nós andarmos pelo caminho errado, Deus não nos terá por inocente. Se alguém estiver ensinando algo errado e nós formos por esse caminho errado, não é só quem está ensinando que vai pagar, é quem andar pelo caminho errado, que foi ensinado, que também vai pagar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O que Judas está falando e nos mostrando aqui é algo muito sério. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer, olha, mas na igreja fulano de tal, o pessoal está fazendo isso, não tem nada a ver com o evangelho, mas as pessoas que estão lá estão sendo enganadas. E eu creio, a pessoa dizendo, e eu creio que elas serão salvas, porque afinal de contas elas estão sendo enganadas. Mas o que Judas está nos mostrando aqui é que não é só quem engana, não é só quem vai trazer a ilusão que vai receber de Deus o juízo, mas todos aqueles que, talvez por lucro, talvez porque queria ser alguma coisa, e estiveram lá, e foram para lá, e andaram por esse caminho, ou porque queriam ser alguma coisa, ou porque queriam lucro. Mas até aqueles que de alguma maneira foram ludibriados, enganados, iludidos, até esses receberão a punição. Por isso que na semana passada, porque tudo isso que eu estou falando agora era para nós termos falado na semana passada, mas não deu tempo. Mas é por isso que na semana passada eu comecei aqui fazendo uma pergunta, vocês lembram? Qual foi a pergunta que eu fiz? Como é, irmão Wilton? Lembra não? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui na semana passada? Ninguém lembra? Hã? Não. A pergunta que eu fiz foi: vocês entendem por que é importante a gente falar contra as heresias? Foi isso que eu perguntei. Se vocês entendiam por que é importante nós estarmos estudando a respeito de refutarmos ensinamentos errados. E a importância é essa. Porque se nós nos enveredarmos por ensinamentos errados, o juízo de Deus cairá sobre nós. Não somente sobre quem ensina errado, mas sobre quem está indo nesse caminho. Entendem isso? Não é só quem ensina, mas quem vai pelo caminho também, pelo caminho errado, pelo caminho mal ensinado, pela falsa doutrina, pelo falso ensino. Quem se envereda por essas coisas também receberá o juízo. Porque o juízo aqui, o alerta aqui, a refutação aqui é contra os falsos mestres. O ai aqui é contra os falsos mestres. Mas os exemplos que ele está dando não foram só os falsos mestres que receberam a punição. Não foi só Balaão, mas todo mundo que ele enganou foi. Não foi só Coré, mas todo mundo que estava com Coré foi. Então a urgência de Judas em escrever aqui para refutar o falso ensino é porque o falso ensino, a falsa religião, o falso caminho pode nos levar a um caminho de
destruição, de morte. Sabe, irmãos, a gente não pensa mais sobre essas coisas. Nós estamos vivendo como alguém disse certa vez, todos os caminhos levam a Deus. Você acredita nisso? Nem eu. Porque se todos os caminhos levassem a Deus, então vamos todo mundo ser TJ? O problema é porque quando a coisa é mais escrachada, quando os ensinamentos errados são mais escrachados, a gente consegue notar bem. Mas aqueles que são sutis, é desses aí que a gente tem que ter cuidado. Porque o que diz no versículo 4? O que diz no versículo 4? Certos homens se infiltraram entre vocês sem que fossem notados. E é esse o perigo. Porque se nós não notarmos o falso ensino, nós iremos seguir por ele. E se nós seguirmos por ele, nós iremos morrer. Entendem, irmãos? Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? Infelizmente, a igreja não tem dado tanto ouvidos a isso. Não tem dado a devida importância para aprendermos a verdade a respeito de Deus. E infelizmente, como Paulo vai dizer a Timóteo, os homens, eles têm preferido ouvir coisas que coçam os ouvidos. Como Paulo vai dizer aos romanos, eles têm preferido a mentira em vez da verdade. Isso é de partir o nosso coração. O nosso alerta, tanto de Judas como o meu, é que possamos continuar na verdade do Senhor. Não pela religião de Caim, não nos lançarmos por causa de lucro pelo erro de Balaão, não nos rebelarmos como Coré, mas que todos nós possamos nos manter firmes e batalhar pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. E essa autoridade, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a família de Coré. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Tanto quem enganou lá na história de Balaão, quem foi que enganou o povo? Quem foi que enganou o povo? Quem enganou o povo? Balaão, não é o que a história contou? Quem morreu? Quem Deus mandou matar? Só Balaão? Ele mandou matar Balaão e todos aqueles que seguiram ele, os enganados. Na história de Coré, Coré se rebela. Quem morreu com Coré? Foi só Coré? Foi todos os que seguiram Coré. O
que nós aprendemos com isso? Que se nós andarmos pelo caminho errado, Deus não nos terá por inocente. Se alguém estiver ensinando algo errado e nós formos por esse caminho errado, não é só quem está ensinando que vai pagar, é quem andar pelo caminho errado, que foi ensinado, que também vai pagar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O que Judas está falando e nos mostrando aqui é algo muito sério. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: olha, mas na igreja fulano de tal, o pessoal está fazendo isso, não tem nada a ver com o evangelho, mas as pessoas que estão lá estão sendo enganadas. E eu creio, a pessoa dizendo, e eu creio que elas serão salvas, porque afinal de contas elas estão sendo enganadas. Mas o que Judas está nos mostrando aqui é que não é só quem engana, não é só quem vai trazer a ilusão que vai receber de Deus o juízo, mas todos aqueles que, talvez por lucro, talvez porque queria ser alguma coisa, e estiveram lá, e foram para lá, e andaram por esse caminho, ou porque queriam ser alguma coisa, ou porque queriam lucro. Mas até aqueles que de alguma maneira foram ludibriados, enganados, iludidos, até esses receberão a punição. Por isso que na semana passada, porque tudo isso que eu estou falando agora era para nós termos falado na semana passada, mas não deu tempo. Mas é por isso que na semana passada eu comecei aqui fazendo uma pergunta, vocês lembram? Qual foi a pergunta que eu fiz? Como é, irmão Wilton? Lembra não? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui na semana passada? Ninguém lembra? Hã? Não. A pergunta que eu fiz foi: vocês entendem por que é importante a gente falar contra as heresias? Foi isso que eu perguntei. Se vocês entendiam por que é importante nós estarmos estudando a respeito de refutarmos ensinamentos errados. E a importância é essa. Porque se nós nos enveredarmos por ensinamentos errados, o juízo de Deus cairá sobre nós. Não somente sobre quem ensina errado, mas sobre quem está indo nesse caminho. Entendem isso? Não é só quem ensina, mas quem vai pelo caminho também, pelo caminho errado, pelo caminho mal ensinado, pela falsa doutrina, pelo falso ensino. Quem se envereda por essas coisas também receberá o juízo. Porque o juízo aqui, o alerta aqui, a refutação aqui é contra os falsos mestres. O ai aqui é contra os falsos mestres. Mas os exemplos que ele está dando não foram só os falsos mestres que receberam a punição. Não foi só Balaão, mas todo mundo que ele enganou foi. Não foi só Coré, mas todo mundo que estava com Coré foi. Então a urgência de Judas em escrever aqui para refutar o falso ensino é porque o falso ensino, a falsa religião, o falso caminho pode nos levar a um caminho de destruição, de morte.
Sabe, irmãos, a gente não pensa mais sobre essas coisas. Nós estamos vivendo como alguém disse certa vez, todos os caminhos levam a Deus. Você acredita nisso? Nem eu. Porque se todos os caminhos levassem a Deus, então vamos todo mundo ser TJ? O problema é porque quando a coisa é mais escrachada, quando os ensinamentos errados são mais escrachados, a gente consegue notar bem. Mas aqueles que são sutis, é desses aí que a gente tem que ter cuidado. Porque o que diz no versículo 4? O que diz no versículo 4? Certos homens se infiltraram entre vocês sem que fossem notados. E é esse o perigo. Porque se nós não notarmos o falso ensino, nós iremos seguir por ele. E se nós seguirmos por ele, nós iremos morrer. Entendem, irmãos? Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? Infelizmente, a igreja não tem dado tanto ouvidos a isso. Não tem dado a devida importância para aprendermos a verdade a respeito de Deus. E infelizmente, como Paulo vai dizer a Timóteo, os homens, eles têm preferido ouvir coisas que coça os ouvidos. Como Paulo vai dizer aos romanos, eles têm preferido a mentira em vez da verdade. Isso é de partir o nosso coração. O nosso alerta, tanto de Judas como o meu, é que possamos continuar na verdade do Senhor. Não pela religião de Caim, não nos lançarmos por causa de lucro pelo erro de Balaão, não nos rebelarmos como Coré, mas que todos nós possamos nos manter firmes e batalhar pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. E vi coisas que coça os ouvidos. Como Paulo vai dizer aos romanos, eles têm preferido a mentira em vez da verdade. Isso é de partir o nosso coração. O nosso alerta, tanto de Judas como o meu, é que possamos continuar na verdade do Senhor. Não pela religião de Caim, não nos lançarmos por causa de lucro pelo erro de Balaão, não nos rebelarmos como Coré, mas que todos nós possamos nos manter firmes e batalhar pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar.